Um simples e aparentemente inofensivo botão de emergência pode causar a queima de algum equipamento dentro do seu painel elétrico. Na verdade, não é o botão de emergência em si, mas o acionamento dele caso você cometa um erro simples e que por isso acaba passando despercebido na maior parte dos painéis elétricos. Eu vou te contar uma história rápida de quando eu ainda era vendedor da Brasiltec, isso já faz alguns anos. Na época eu já estudava elétrica e tinha algum conhecimento e por isso alguns clientes acabavam recorrendo a mim para tirar dúvidas técnicas. E num belo dia, um deles entra em contato afirmando que o exaustor do painel queimou quando o botão de emergência foi pressionado. Na hora eu pensei que pudesse ser coincidência, mas nós continuamos conversando, tentando buscar informações para deduzir o que poderia ter acontecido. Durante a conversa, ele foi me dando mais detalhes, como de que o painel trabalhava em 24 VCC, o comando era 24 VCC, inclusive o exaustor trabalhava nessa mesma tensão. Mas foi quando ele falou que saiu uma faísca desse exaustor, no momento em que ele pressionou o botão de emergência, foi aí que eu percebi o que estava realmente acontecendo. Essa aqui é uma simplificação do circuito que tinha lá no painel do cliente, só que aqui eu substituí o exaustor por um LED. É basicamente uma fonte que alimenta vários contatores, né? E também o exaustor, entre aspas, e tudo isso aqui pode ser interrompido pelo botão de emergência. Se eu destravar aqui o botão de emergência, todo o circuito vai ligar, o exaustor, todos os contatores, e pelo fato de ligar normalmente, essa falha acaba demorando para ser percebida e às vezes nem é percebida. Quando acontece de queimar alguma coisa, o responsável pela manutenção vai lá, faz a substituição e depois só volta a abrir o painel novamente quando queimar alguma outra coisa. Mas enfim, como eu falei, o problema está no desligar aqui do botão de emergência. Repara aqui no LED e vamos ver o que vai acontecer quando eu pressionar o botão de emergência. Vou pressionar uma vez. Destravei. Pressionei mais uma, destravei. Eu vou até vou manter aqui a trava girada para eu poder acionar mais vezes. Repara que aqui agora quando eu pressionar o botão vai desligar e nem está ligando mais o LED. O LED já parou de funcionar junto com os contatores. E foi isso que aconteceu com o exaustor lá do cliente. É comum nós pensarmos que num circuito com uma fonte, assim como é o caso desse aqui, a tensão se mantém sempre estável, porque dificilmente um surto da rede vai passar aqui por ela. Mas a verdade é que os surtos podem ser produzidos dentro do próprio circuito. Esse sinalizador aqui que está representando o nosso exaustor, ele queimou por conta de um impulso de tensão que nós temos quando essas bobinas aqui são desligadas. É tão rápido que eu nem consigo pegar com o alicate amperímetro por conta da taxa de amostragem do display. Ele atualiza a cada X tempo, né? Obviamente que o exaustor tem uma resistência maior aos surtos de tensão em relação a esse LED, por conta da sua construção, né? Mas ainda assim não é imune, com várias descargas acontecendo repetidas vezes ao longo do tempo, ao longo dos dias, das semanas, uma hora ele queima também. E dependendo da potência da descarga, isso vai acontecer mais rápido. Essa potência ela varia de acordo com a quantidade e com o tamanho desses contatores aqui, e de outros indutores também que possa ter dentro do painel. Existe uma explicação para esse surto e também uma solução para ele. Em um vídeo anterior aqui do canal, que eu sugiro fortemente que você assista caso se interesse em compreender realmente como funciona a eletricidade, eu falo do porquê não ter transformador de corrente contínua. Um dos conceitos que eu expliquei nesse vídeo é o da indução eletromagnética. A tensão induzida é a variação do fluxo magnético ao longo do tempo. Então, quanto maior a variação no menor tempo, maior vai ser a tensão gerada. Aqui nesses contatores de corrente contínua, nós temos um núcleo ferromagnético que fica afastado e quando a bobina deles é alimentada, nesse caso aqui com 12 volts, eu estou fazendo alimentação com 12, mas serve também essa explicação para quem usa 24 ou outras tensões também, ela transforma a eletricidade aqui dessa bobina em campo magnético e, consequentemente, nós temos aqui então um campo, né, que vai sair aqui dessa bobina e esse campo vai produzir um fluxo magnético que vai seguir nessa direção. Esse fluxo é quem vai atrair esse núcleo móvel para cima aqui do núcleo fixo. Então, nós teremos esse movimento aqui nesse núcleo aqui ferromagnético. Então, a eletricidade produz campo, o campo força a circulação de um fluxo magnético aqui dentro. Quando eu pressiono o botão de emergência e interrompo a alimentação dessa bobina, esse fluxo magnético que está circulando, ele vai de 100% para 0% muito rapidamente. Essa variação de fluxo, ela vai induzir uma tensão aqui nessa bobina novamente. Então, nós tínhamos um fluxo contínuo aqui dentro desse núcleo, de repente essa alimentação cessa, e aí o fluxo magnético ele começa a retrair, começa a diminuir, e aí induz uma tensão novamente aqui nessa bobina. Mas como eu tinha dito, a tensão induzida ela é proporcional à variação do fluxo num espaço de tempo. E aqui está variando muito, de 0 a 100%, e muito rápido também. Então, a tensão induzida aqui nessa bobina, ela é muito alta, muitas vezes maior do que a própria tensão que estava alimentando a bobina, que nesse caso era 12 volts. E no circuito que eu estava mostrando, nós temos mais de um contator. Então, a potência ela vai se somando
E aí, quando se desliga todos ao mesmo tempo, através do botão de emergência, o surto de tensão que vai ser induzido todas essas bobinas aqui, ele se torna muito mais expressivo. E o circuito que está depois da fonte, nesse caso, acaba recebendo um impulso de tensão bastante relevante. E para resolver esse problema, aqui está a solução, que é um diodo. Geralmente se usa um diodo para cada bobina de contator. Diodo de roda livre, que se chama. Nesse caso, eu estou colocando direto aqui no sinalizador para facilitar essa demonstração e para facilitar para mim também na hora de montar o circuito. Coloquei somente um diodo aqui no, entre aspas, exaustor. A energia que é induzida na bobina aqui desses contatores e que provoca o surto nesse circuito, ela tem a polaridade inversa à polaridade que alimentou essas mesmas bobinas. Nesse caso, o que era positivo passa a ser negativo e o que era negativo vira positivo. O diodo, ele conduz energia somente em um sentido. Então, precisa ser ligado da maneira que eu liguei aqui, inversamente polarizado, porque enquanto a fonte estiver alimentando o circuito, ele não vai conduzir. Então, o que vai acontecer? O risquinho do diodo, ele está para o lado do positivo, que está para cá. Então, no cabo cinza que nós temos positivo, o risquinho do diodo está virado para esse lado de cá, para o lado do positivo. Nesse caso, quando eu alimento a fonte, o diodo não vai conduzir. Ele não vai conduzir porque ele vai estar inversamente polarizado. Só que quando acontecer o surto, como ele vem com a polaridade inversa, esse diodo vai se tornar diretamente polarizado e ele fecha, entre aspas, aqui um curto-circuito entre esses dois cabos. E por conta desse, entre aspas, curto-circuito, esse surto ele não vem ou vem com menor intensidade aqui para o sinalizador. Eu vou energizar novamente esse circuito e fazer uma demonstração com vários acionamentos e desligamentos aqui para mostrar que a lâmpada não vai queimar. Então já está ligado, vou fazer novamente, vou deixar o botão, deixar ele girado aqui para fazer vários acionamentos consecutivos. Bom, acho que já deu para ver que funcionou, né? Eu poderia ficar acionando por muito mais tempo aqui, que não iria queimar essa lâmpada por conta então dessa proteção com um simples diodo que custa aí centavos. Voltando para a história que eu comecei no início do vídeo, quando eu percebi do que se tratava, eu falei para o cliente o que era e ele corrigiu o painel. Como era um fabricante de máquinas, provavelmente esse painel seria replicado em outras máquinas iguais, e se ele não tivesse tido a humildade de perguntar, provavelmente esse problema iria persistir por muito mais tempo. Não é sempre que vai queimar alguma coisa quando você pressionar o botão de emergência, mas a repetição desses surtos ao longo do tempo vai encurtando a vida útil de todos os componentes que estão nesse mesmo circuito. E acaba sendo difícil detectar o problema, porque não vai queimar tudo no mesmo momento. Isso vai encurtando a vida útil e vai chegar um momento que vai queimar e talvez você nunca vai chegar a essa conclusão de que foi o pressionar do botão de emergência, foi o desligar de todas as bobinas ao mesmo tempo que causou esse problema. Então, na minha visão, a lição que fica dessa história é, primeiro, continuar sempre estudando, se aperfeiçoando, e segundo e principal, encontrar a raiz do problema, não sair substituindo peças e chamando os componentes de porcaria, de descartável. Procure a raiz do problema, procure entender o porquê aquilo aconteceu. Se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você é alguém que se interessa pelo aprendizado, então meus parabéns. Agora me conta nos comentários se você já passou por alguma situação parecida, se tem algum relato parecido aí, me conta por favor que eu quero saber e de repente até acaba se tornando o tema de um próximo vídeo aqui do canal.